Ele que é sociólogo e historiador pela Universidade Federal da Bahia, ninguém mais, ninguém menos do que Jorge Francis. Diga, meu povo. Pra quem não sabe, eu sou professor hoje e Jorge foi meu professor. Mas eu era novinho, ele já era velho. Eu queria aqui conversar com o Jorge, que para além de meu amigo, eu considero ainda um professor, né? A gente discute muito. Hoje aqui representando os meus seguidores, meus alunos. Queria saber um pouco, Jorge, como é que você avalia o ano de 2016? No Brasil a gente teve muita coisa acontecendo, né? Muita discussão, muita polêmica. Eu acho muito vazio o discurso, minha opinião, né? Sim. Todo mundo hoje se resguarda nisso para poder colocar algum critério de valor nas coisas. Eu queria saber de você, como é que você avalia, assim, esse ano de 2016 pra gente? Na verdade, eu vou dividir em 4 pontos básicos. Bem, o primeiro ponto básico que eu acho que a gente deve considerar é essa crise política que foi formada. Nós vivenciamos, e ainda estamos vivendo, um processo de crise política. E essa crise política está relacionada à legalidade, à legitimidade do governo Dilma, que saiu, né, no processo de impeachment, e a chegada do governo Temer, que está respaldado pela legalidade, mas não necessariamente tem legitimidade. E é bom pontuar que, do ponto de vista político e econômico, nós temos o governo em uma ótica de legalidade, mas não legitimidade. E é isso que levanta a discussão se foi golpe, se não foi golpe, se houve necessariamente a tomada de poder ou não houve uma tomada de poder. Recapitulando o governo Dilma, ele, na verdade, nasce de uma crise que já vem do próprio governo Lula. Só que essa crise não é tão evidenciada. Os programas sociais da era Lula, de certo ponto, encobriram outras grandes questões. Então, algumas bombas explodiram na mão de Dilma, digamos assim, né? O próprio Cunha fez Exatamente, né? Copa do Mundo, a configuração do Congresso, os altos gastos, o retorno da inflação, que não é uma inflação galopante, mas compromete o brasileiro que vivenciava uns 19, 20, 22 anos de estabilidade econômica e poder de compra, que a cidadania de compra é muito importante na ótica do capitalismo. Então, configurou-se toda uma crise política. E essa crise política ela tem reflexos econômicos. Por que ela tem reflexos econômicos? Porque a economia do mundo não caminha bem. A China houve um processo de recessão. Os Estados Unidos se reestruturaram economicamente, mas tem graves problemas de desemprego. Talvez por isso o Trump está fazendo sucesso. Exatamente. Galera, vale ressaltar que o vídeo foi gravado antes do resultado das eleições dos Estados Unidos. Obrigada. Uma coisa interessante é que a própria Europa vive momentos difíceis. Então, economicamente, o mundo não vai bem. Quando você tem uma desorganização política, com escândalos de corrupção, a própria mídia tendendo para um lado ou tendendo pelo outro, porque não existe uma mídia imparcial. Toda mídia é uma mídia parcial. Então, automaticamente, a crise política leva ao impeachment de Dilma, leva uma força no Congresso Nacional de determinados partidos, como o PMDB e o PSDB. Isso redesenha todo o processo eleitoral para 2018. Há um processo de tornar nanico o PT, que já foi um dos partidos mais fortes do país, e hoje não está nem entre os 10 partidos mais fortes na configuração nacional, e as incertezas que nós temos. Dilma viveu uma crise política que culminou com a saída dela. E Temer vive um momento de incertezas e oposições. E essas oposições elas podem ser configuradas por muitos de vocês que não fizeram a prova do Enem porque as escolas ficaram ocupadas. As discussões perpassam sobre isso. E uma das coisas que geram maior insegurança sobre o governo Temer é a PEC 241. Não porque ela é boa ou não porque ela é ruim, mas principalmente porque ela não é discutida. Em um processo democrático, uma emenda como essa é de significativa importância, principalmente nos setores sociais como saúde, educação e previdência, essas discussões têm que ser levadas em pauta. Ela tem que chegar nas universidades, tem que chegar nas escolas, na mídia, tem que estar em todos os lugares. Senão a gente fica meio em um processo meio que ditatorial que você não decide as coisas. A gente precisa discutir. A democracia brasileira ganhou. Em todo esse processo, quem ganha é a democracia brasileira. Porque ela ganha, porque seja o pró-Dilma, seja o contra-Dilma, você tem o povo brasileiro se posicionando sobre política, sobre seus próprios rumos. E isso é positivo para o amadurecimento de uma democracia que é relativamente nova. No plano político e econômico, a gente viveu e vivencia ainda uma crise. Essa crise agora, com a chegada de Temer, ela é, digamos, um pouco atenuada, mas ela ainda é marcada por grandes incertezas. E a gente não sabe até que ponto esse governo vai ser favorável ou desfavorável. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Vai, um brinde pro Zé Calcado. As populações mais carentes, a população desfavorecida e os principais setores dentro do país. O governo Temer é uma incógnita. Inclusive porque alguns projetos tidos como sociais, né, do governo anterior, eles estão sendo rediscutidos e alguns já estão sendo retirados. Tem uma coisa legal que você falou aí, Jorge, que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre mídia parcial, imparcial, né?
E a gente está começando a vivenciar uma época em que todo mundo acaba tendo acesso a alguma informação que antes a gente não tinha. A internet tem isso, E tem é esse isso. papel. Aí eu queria que você só pontuasse isso, porque assim, eu lembro que os escândalos existiam, né? Sempre vão existir. E a gente que é dessa geração da década de 90, né? Início dos anos 2000. Eu sou mais novo. Eu só tenho uma barba branca, mas ele é mais velho do que Ih, eu. nada, eu sou novo, eu tenho 22. A gente não vivenciava essa enxurrada de informação Sim, compartilhada, claro. né? Uhum. Você acha que isso aí pode atenuar um processo de censura ou, sei lá, de proibição, de Eu acho fiscalização do eu governo? Eu acho que a internet ela é a grande porta-voz. Enquanto que a televisão, em especial a televisão e a mídia impressa, revistas e jornais, tendem muito claramente para determinadas opiniões, a internet talvez se torne um dos modelos mais democráticos, onde você tem o posicionamento tanto positivo quanto negativo. E a gente abre a possibilidade para isso. A informação seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelas outras redes sociais. Eu acho que a internet é muito democrática. E todos os países que comprometem as redes sociais, a internet, eles ganham áreas ditatoriais. É o caso da China, é o caso da Síria, de Cuba, da Venezuela e de todos os outros. Nós ganhamos democraticamente, mas nós vivemos um momento difícil, um momento de crise, que é uma crise política com graves reflexos econômicos. Não é uma crise econômica com graves reflexos políticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o crescimento de Trump se dá porque em alguns setores Obama não foi eficiente. Então, na verdade, é uma questão política que favorece um outro contexto político. E, obviamente, política e economia, elas caminham juntas. Então, essa é a minha primeira análise de 2016 que está acabando. Uma outra análise é sobre judicialização do poder. Soletre corretamente a palavra. Palavra bonita, viu, galera? É bonita. Judicialização do poder. As principais decisões nesse país, principalmente do ponto de vista democrático, estão recaindo sobre o Supremo Tribunal Federal. E isso é perigoso, porque nem eu nem você elegemos nenhum juiz. O representante do povo é o Congresso Nacional, é o deputado, é o senador, é o presidente. E quando recai decisões sobre a judicialização do poder, sobre o judiciário fica muito mais poderoso. E isso, minha teoria de Montesquieu, é ruim, porque você desequilibra o poder. O ideal é uma fiscalização do poder. Professor, você acha que a atuação do STF é positiva, super positiva e super válida? Mostra o papel democrático cidadão do direito, mas nada, nem muito, nem tão pouco, trazer para o Supremo a importância de discutir os principais temas do país é perigosíssimo, porque torna ele super poderoso. E isso pode gerar, como diz alguns, a chamada ditadura da toga, ou ditadura do judiciário, chame do nome que for, mas uma coisa é certa, você desequilibra os poderes. Isso muitas vezes acontece porque o próprio Congresso Nacional, em especial a Câmara de Deputados, que é o grande poder do povo, de configuração plural, ela não consegue discutir determinadas coisas e terminam atrasando algumas demandas da sociedade. Um exemplo claro disso, microcefalia e zika vírus. A discussão do aborto foi decidida pelo Supremo e não pelo Congresso, porque a bancada evangélica termina não trazendo isso por questões religiosas e necessariamente por questões ideológicas que dificultam, favorecem um grupo e não favorecem o outro. Então, o Supremo Tribunal, ele ganha destaque, mas em compensação a gente precisa ficar atento, porque se o Supremo começa a legislar sobre as coisas mais importantes do país, isso pode gerar um desequilíbrio nos outros dois poderes. E se ele for tendencioso, pior. Exatamente. E eu me sinto muito à vontade para falar de política, porque eu não sou vinculado a partido nenhum e eu faço todas as minhas análises baseadas no meu conhecimento. Obviamente, eu não sou isento da parcialidade, a gente sempre tende a mais, mas eu procuro ser o mais científico possível dentro das ciências humanas. E aí, galera, gostaram do vídeo? Pois é, o papo com o Jorge rendeu muito e não deu pra gente colocar o papo inteiro no YouTube, então a gente dividiu em algumas partes. Então não se esquece de curtir e se inscrever no canal, tem minhas redes sociais aqui e não esquece de colocar alguma pergunta, algum comentário, alguma coisa que você queira ver no canal e também algum convidado que você queira ver e bater um papo comigo, tá bom? Um beijo, até a próxima, fala professor!